E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo aqui pra gente resolver então a nossa primeira atividade avaliativa aí, tá? Referente à semana 3 da disciplina de cálculo 1 aí, tá bom? Assim, esse exercício ele não é difícil, talvez ele é um pouquinho complicado de entender, tá? Mas você vai ver aqui, a gente vai fazer bem passo a passo para você aprender como que resolve, tá bom? Então vamos lá. Ele nos deu aqui três funções, certo? E com essas funções, então aqui, né, ele nos deu três funções, certo? E com essas funções aqui ele pediu o seguinte, né, considerando que para as três funções acima, o domínio de x seja todos os números reais, então pode pôr qualquer valor ali, né? Aí ele pede para definir em quais regiões do domínio de x dessas funções elas possuem os maiores valores de imagem. Então, por exemplo, né, eu tenho essa função aqui, por exemplo. Para quais valores de x ela tem um valor maior em relação às outras duas? Tá? Então, basicamente isso. A gente vai olhar para uma função, certo? E comparar ela com outras duas. Por exemplo, se eu estiver olhando f de x, eu vou comparar ela com a g de x e com a h de x. Se eu estiver olhando para a g de x, eu vou comparar ela com a f de x e com a h de x. E quando eu olhar para h de x, eu vou comparar ela com a g e com a f, tá? Então é uma comparada com a outra, certo? Aí ele fala aqui, né, ó. Então, ó, em quais regiões, né, elas possuem maiores valores quando comparado com as outras duas funções do exercício. Então, quando que f de x vai ser maior, vai ter uma imagem maior quando eu comparar ela com essas outras duas. Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A gente vai resolver, vai ficar bem claro, tá? Aí deu até uma dica pra gente aqui, né? Ó, iguale as funções entre si para descobrir onde elas se encontram e depois definir qual é a maior a partir do ponto de encontro. Então aqui ele pede para a gente igualar elas para saber em quais valores de x elas são iguais, certo? Por quê? Se a gente souber aonde e qual ponto de x elas são iguais, então a partir desse ponto, vamos supor, por exemplo, tem um ponto aqui, esse ponto aqui, ó. Nesse ponto A, as três passam por aqui. A gente tem uma reta aqui, sei lá, por exemplo, né? As três passam nesse ponto. Então, desse ponto para o lado direito, uma vai ser maior que a outra, né? E daqui para cá, uma vai ser maior ou menor que a outra. Então, é por isso que ele pede dessa dica pra gente encontrar o ponto de intersecção entre elas. E a partir desse ponto, a gente conseguir definir qual que é maior, qual que é menor, quando se comparado com as outras duas. Tá? Primeira coisa aqui que eu acho importante a gente saber. Primeira coisa, analisar essas funções. Por quê? Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem três funções, certo? Somente uma delas aqui é uma função do segundo grau. E aqui a gente tem funções do primeiro grau. Aqui também é primeiro grau, tá? Se é primeiro grau, essas duas aqui é uma reta, certo? Então, sabendo isso, a gente vai fazer o seguinte. Essa daqui, ó, é uma reta. Vou escrever aqui, ó. Reta. Essa daqui, ó, é uma parábola. E essa daqui também é uma reta. Certo? Sabendo que é uma reta, precisamos analisar agora, gente, o sinal. Por que o sinal, Michael? A gente saber mais ou menos como que é o comportamento de cada uma delas, tá? Porque assim, pessoal, a análise gráfica facilita muito. E você sabendo como que é essa função, como que é o gráfico dela, se torna muito mais fácil fazer a análise de domínio, tá? Então, ó, essa reta aqui, ó, lembra? Toda vez que o valor aqui, ó, que o coeficiente angular for negativo, a reta é decrescente, que é esse caso. Se fosse positivo, seria uma reta crescente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter alguma coisa, ó, fazer aqui o x e o y, um esboço só. A gente vai ter uma reta desse tipo, né? Decrescente, tá? Aqui, ó, uma parábola. Lembra? Quando é negativo, carinha triste, positivo, carinha feliz. Então, ó, tá negativo, negativo, tá triste. Sem tá triste, a carinha para baixo.
a gente tem uma coisa parecida com isso, tá? X, aqui é só um esboço, só pra gente ter uma ideia mais ou menos de como que é o gráfico, tá? E aqui é uma outra reta, e essa reta também, ela também é decrescente, porque ó, o ângulo que acompanha x aqui é negativo. Então a gente tem alguma coisa mais ou menos nesse estilo, tá? A gente tem duas retas e uma parábola. E agora a gente precisa saber em quais valores de x aqui que elas se encontram. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar uma e igualar com a outra. Então a gente vai fazer ó, f de x igual a g de x e depois f de x igual a h de x. Depois a gente vai fazer g de x igual a h de x e h de x igual a f de x, sabe? Todo mundo igual a todo mundo, tá? Vamos fazer aqui, ó, vocês vão entender. Então vamos fazer aqui na frente mesmo, tá? Aí qualquer coisa eu puxo uma outra página aqui depois pra gente fazer, continuar o exercício. Primeira coisa, vamos encontrar então, vamos usar essa dica que já deu pra gente aqui, ó. Vamos encontrar onde que elas são iguais, para quais valores de x as três funções possuem valores em comum, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é igualar a f de x com a g de x. Então aqui, ó, f de x vai ser igual a g de x. Vou fazer isso aqui para poder isolar o x, tá? Quem que é minha f de x? Vou fazer de outra cor aqui até, ó. A minha f de x vai ser menos x sobre 4 mais 5 igual a g de x. Quem que é g de x? É menos x quadrado mais 5x. Vou passar agora todo mundo pro outro lado lá para poder isolar o x, tá? Então deixa eu passar aqui uma ondinha só para não misturar. Então fazendo isso daqui, ó, a gente vai passar todo mundo para cá. Então a gente vai ficar aqui, ó. Só uma coisa que eu vou fazer aqui já, pessoal. Tá vendo que tem um 4 aqui? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por 4 para ele poder sumir, tá? Seria como se eu passasse esse 4 para lá, né? Então esse 4 multiplica todo mundo. Mas eu prefiro multiplicar os dois lados que tem menos perigo de errar. Então, que negócio, né? O que faz de um lado da equação tem que fazer do outro. Então eu vou multiplicar esse lado por 4 e esse lado por 4. Só para eu sumir com esse 4 aqui embaixo, tá? Então eu vou multiplicar todo mundo por 4. Menos x sobre 4 vezes 4 fica só menos x. O 4 some. Que essa era a intenção, né? Tirar essa fração daí. 5 vezes 4 vai dar 20. Fazer bem passo a passo, tá? Então aqui, ó. Menos x quadrado vezes 4 fica menos 4x ao quadrado. Mais 5x vezes 4. 5 vezes 4 dá 20x. Agora eu vou passar todo mundo lá para o outro lado. Então a gente vai ficar aqui com menos x mais 20. Menos 4x quadrado passa para lá positivo. Então fica mais 4x quadrado. E mais 20x passa para lá negativo. Passa com menos 20x. E como não tem nada aqui, a gente iguala isso aqui a zero. Tranquilo até aqui, né? Agora eu vou puxar aqui para cima aqui, tá? Vou fazer aqui em cima para a gente continuar a nossa conta. Agora vamos juntar o que dá para juntar aqui. O x aqui, ó, dá para juntar com menos 20x. Então, eu tenho menos x e menos 20x, fico com menos 21x. Só uma outra coisa, eu já vou escrever aqui na ordem crescente, tá? Do x quadrado, do maior grau para o menor grau. Então aqui, ó, 4x quadrado não dá para juntar com ninguém. Então eu só vou reescrever aqui na frente, para ficar mais fácil aqui de visualizar depois. Agora vem o valor com x, né? Porque o 20 aqui não tem ninguém para juntar com ele, então vai ser o último. Então, menos 20x com menos x, ficou com menos 21x. E esse 20 aqui não tem o que fazer, fica com mais 20. Isso aqui igual a zero. Aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem uma equação de segundo grau. E para resolver ela, a gente vai ter que usar Bhaskara, tá? Então, vamos lá, vamos achar o delta aqui. O delta. Quem que é o delta, né? A gente lembra lá, né? Que é menos b, vou pôr a formulinha aqui, ó. Menos b mais 4ac. Menos b quadrado, desculpa. Calma aí. B quadrado, desculpa, gente. Menos 4ac, tá bom?
É que eu tava ganhando menos aqui, eu tava colocando já aqui o valor na fórmula. Agora sim, né? B quadrado é igual. Então, o B, né, é menos B, que é menos 21, ao quadrado, multiplica 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 20. Então, o delta vai ser igual. 21 ao quadrado, isso aqui vai dar 441, né? Tá menos, como o expoente aqui é par, então fica positivo, né? Por isso que fica 441. 441 menos. Por que menos? Porque menos com mais, menos. Menos com mais vai dar menos aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 20. 16 vezes 2 vai dar 32, 320. Certo? 441 menos 320, isso aqui vai dar pra gente, ó, exatamente 121, tá? Tendo isso, a gente consegue encontrar agora os valores de x. Vamos fazer isso aqui. Então, como que eu encontro x? X é igual a menos b, tá? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o a, tá? Então, como que a gente vai achar aqui nosso x, né? X vai ser igual a menos b. Quem que é o b? É o menos 21x. Então, vamos lá. Menos com menos 21 dá mais, né? Porque menos da fórmula com menos do b, menos com menos fica mais. Então, eu nem vou pôr. Então, fica 21 mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Delta é 121. Raiz quadrada de 121 é exatamente igual a 11, tá? Isso aqui tudo dividido por 2 vezes A. Nosso A é 4. 4 vezes 2, isso aqui vai dar 8. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Então aqui a gente vai ter duas raízes, x1 e x2. Porque é uma equação de segundo grau. Mas poderia ser uma raiz também, mas nesse caso aqui são duas raízes, tá? Então, 21 mais 11 dividido por 8, isso aqui vai dar 4, tá? Vocês podem fazer depois, né? 21 mais o 11 dividido por 8, 4. 21 menos o 11 dividido por 8, isso aqui vai dar 1,25. Então a gente achou aqui, ó, os pontos aonde essas duas funções, no caso f de x e g de x, elas se encontram. Então o que acontece? Para x igual a 4 e para x 1,25, o valor da imagem, né, o y, delas serão iguais, porque elas possuem o mesmo... é onde elas se cruzam, tá? É onde o y tem o mesmo valor, que é nesse ponto de x. Você pode testar, o que você faz? Se você vier aqui, pega o 4, atribui aqui e faz a conta. Pega o 4 e põe aqui também faz a conta. Tem que dar o mesmo valor para y, tá? Então vocês podem testar depois aí. Mas a gente já sabe que para f de x e g de x, elas têm esse ponto aqui em comum. x1 e o x2. Depois a gente reorganiza isso daqui. Primeiro vamos encontrar esses pontos. Então esse aqui a gente já sabe que é... Vou fazer uma tabelinha. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Deixa eu ver como a gente pode fazer uma tabela para ficar bem mais organizado aqui. Tá, vamos fazer depois. Vamos primeiro encontrar aqui as raízes, depois a gente organiza certinho, tá? Então, esse cara aqui é da nossa função f de x e g de x. Agora, nós iremos fazer f de x também, só que agora igual a h de x, tá? Então a gente vai igualar todo mundo a todo mundo aí, para saber onde que elas se encontram. Agora vamos lá, f de x, mais para baixo, f de x vai ser igual à função agora h de x. Lembrando que a gente está igualando todo mundo aqui para saber onde que elas se encontram, tá bom? Então vamos lá. F de x é menos x dividido por 4 mais 5.
certo? Isso aqui é igual a h de x. H de x agora é menos 3 meios, que multiplica x mais 10, certo? Vamos fazer igual a gente fez aqui em cima, né? A gente passou todo mundo para o outro lado para poder isolar o x, tá? E como a gente fez lá em cima, eu vou tirar essas frações aqui. Como? Vou multiplicar todo mundo por 4, dos dois lados. Seria como se eu passasse esse 4 para lá multiplicando, mas quando eu passo multiplicando, ele multiplica todo mundo, tá? É por isso que eu acho melhor sempre fazer desse jeito aqui para não se confundir na hora de passar, ficar passando assim, é perigoso quando tá grande assim a sua expressão. Então eu recomendo sempre fazer assim, ó, multiplica todo mundo por 4. Multiplicando todo mundo por 4 aqui, ó. Menos x na 4 vezes 4, a gente some com esse cara, que justamente era a ideia. Então a gente fica só com menos x mais 5 vezes 4, isso aqui dá 20, certo? É igual. Aqui, ó, menos 3,5 vezes 4. A gente tem o 4 e um 2 aqui, esse 2 vai sumir. Então vai ficar 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6x. Ó, gente, se não estiver conseguindo acompanhar desse jeito rápido, pode fazer mais tranquilo aí, tá? É que aqui eu faço direto pra gente não perder muito tempo também, tá? Mas basicamente aqui, ó, é só pegar esse cara aqui e fazer a distributiva para todo mundo aqui. Aí você pode usar a forma que você achar mais fácil aí pra guardar, tá? E 10 vezes 4, isso aqui dá 40, tá bom? Agora, como a gente já sabe, a gente vai pegar, vai passar todo mundo pro outro lado, tá? Então eu vou fazendo direto, tá, pessoal? Vamos fazer direto. O que vai acontecer? Eu vou passar esse menos 6x para cá, ele vai ficar positivo. Então menos 6x passa para cá, mais 6x. Porém eu tenho menos x aqui, ó. Então mais 6x menos o x, isso aqui vai me dar 5x positivo, certo? Eu tenho esse 20 positivo aqui, ó. Eu vou passar esse 40 para cá, certo? O que vai acontecer? 40, ele está aqui, ele está positivo, correto? Vai passar para cá e vai ficar negativo. Ficando negativo, 20 menos 20, 20 menos 40, fico com menos 20, certo? Isso aqui tudo igual a zero, porque eu passei todo mundo para o outro lado. Agora eu vou jogar esse 20 para o outro lado para eu poder isolar o x. Vou ficar aqui que 5x é igual, tá menos, passa para lá, igual a 20. 5 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 20 dividido por 5. Logo, a gente tem que x é igual a 4. Correto? Então, achamos aqui, ó, outro ponto de intersecção. Só que agora, a gente achou que o ponto de intersecção da reta das funções f de x e h de x é no ponto igual a 4. Ó, a gente já pode perceber uma coisa aqui, ó. A gente viu que as três têm o ponto 4 em comum. O x igual a 4 em comum, concorda? Porque aqui em cima a gente analisou f de x e g de x. A gente viu que as duas funções aqui, ó, elas têm o x igual a 4. Então, a gente já sabe que elas estão tendo uma intersecção no x igual a 4. Aí aqui embaixo a gente usou f de x e h de x. E as duas também tiveram uma intersecção no x igual a 4. Aí você pensa, se f de x e h de x passa no x igual a 4, então a f, a g e a h passam no x igual a 4. Porque aqui também, tá vendo? Quando eu comparei f de x e g de x, as duas tiveram o ponto 4 em comum. E quando eu analisei f de x e h de x, também tiveram a 4 em comum. Então se eu juntar as três estão passando, vai se encontrar no x igual a 4, já que olhando individual f de x e f de h tiveram esse mesmo ponto em comum. Então a gente consegue concluir isso aí já, que pelo menos no x igual a 4 as três têm esse mesmo ponto em comum. Faltou a gente analisar uma agora aqui, né, que é a g de x e a h de x. Então eu vou fazer aqui, ó, deixar separadinho. Vamos analisar agora as outras duas ali. Vamos igualar essas duas aqui, ó, a g de x e a h de x. A gente igualando essas duas aí, ó, a g de x igual a h de x, que foi só as duas que faltaram, né, pra gente fazer o teste, pra ver onde que elas se encontram. Vamos lá, quem que é g? É menos x quadrado,
Vou fazer de outra cor para não misturar aqui para vocês. Então, vai ser menos x quadrado mais 5x igual à função h de x. h de x é menos 3 meios x, né? Que é mais 10, desculpa, mais 10. Mesmo raciocínio, gente. Eu tenho 2 aqui, né? Eu vou ter que sumir com n primeiro para ficar mais fácil a minha conta. Então eu multiplico todo mundo por 2, tá? E quando a gente passa, vou passar para o outro lado multiplicando, é isso que acontece. É a gente multiplicar os dois lados por esse valor. Eita, por 2, tá? Multiplicar todo mundo por 2. Então a gente faz a distributiva aqui, igual eu disse aquela hora para vocês. Então, ó, menos x quadrado vezes 2 fica menos 2x quadrado. Mais 5x vezes 2, 10x. Menos 3x vezes 2, esse 2 some. Que a gente já queria fazer isso mesmo. Então, esse aqui, ó, corta com esse. Tá? É isso que acontece. Então fica só menos 3x. Mais 10 vezes 2, isso aqui dá 20. Passo todo mundo para o outro lado. Vou ficar aqui, ó, com menos 2x quadrado. Vamos fazer direto aqui. Tenho 10x positivo desse lado. Tenho menos 3x. Esse menos 3x passa para lá mais. Então 10x mais 3x, fico com mais 13x. Se tiver dificuldade de acompanhar assim, pode fazer passo a passo, tá? Não tem problema. Esse 20 está positivo, passa para cá negativo, menos 20. E como não tem mais ninguém aqui, a gente iguala a zero. A gente vai ver que caiu aqui numa outra função do segundo grau. Que a gente vai ter que usar Bhaskara para resolver isso daqui. Tá? Então vamos achar o delta aqui já. Então encontrando o delta, é b quadrado. Quem que é b quadrado? Quem que é o b? É o 13. 13 ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que é menos 2, vezes c, que é menos 20. Certo? Então o delta vai ser igual. 13 ao quadrado. Então 13 ao quadrado, gente, vai dar 169. 169. Aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 2 vezes 20, isso aqui vai dar 160. Logo, meu delta vai ser 169 menos 160, vai dar 9. Certo? Então, vamos encontrar o x aqui em cima. Vamos voltar aqui, ó. A gente continua a conta aqui. Então, logo, vamos achar agora aqui o x. X ele vai ser igual a menos b. Quem que é b? É 13. Então, menos 13. Mais ou menos a raiz de delta. A delta é 9. Raiz de 9 é 3. Dividido por 2 vezes a. Quem que é meu a aqui agora? Meu a é menos 2. 2 vezes menos 2, isso aqui me dá menos 4. Então, vou fazer aqui, ó. Vou ter o x1 e o x2. O x1, se eu fizer aqui então, ó, menos 13 mais 3 dividido por menos 4, isso daqui vai me dar 2,5. Tá? E agora, se eu fizer menos 13 menos 3 dividido por menos 4, isso daqui vai me dar 4. Certo? Então aqui a gente confirmou aquela informação que a gente já tinha percebido anteriormente, que todas elas têm o ponto x igual a 4 em comum. A f de x mais a g de x tem o ponto 4 em comum, f de x e h de x tem o ponto 4 em comum, e quando a gente compara também a função g de x e h de x, a gente vê que elas também têm o ponto 4 em comum. Logo, as três passam por esse mesmo ponto. Então depois a gente já sabe qual ponto a gente consegue avaliar, a partir de qual ponto. Por exemplo, né, se aqui elas são iguais, se x for maior que 4, qual que é maior? Qual função tem a maior imagem? Certo? Por exemplo, x igual a 5, a gente poderia usar como exemplo. Quando x for 5, quem que é maior? Ah, é fulano, beleza. E se for menor que 4? 3. Quando x é igual a 3, qual que é maior? Ah, é tal, beleza. Então a gente já conseguir fazer a primeira análise. Agora eu vou abrir aqui uma outra tela para a gente organizar essa informação
e partir já para a resolução do exercício, tá? Então eu já volto. Então, pessoal, voltando aqui, ó, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui os valores que a gente tinha encontrado, né, de x para cada igualdade, né, para cada intersecção. O que eu fiz? Eu montei uma tabelinha aqui, tá? Onde eu coloquei a intersecção. Lembra que esse símbolo aqui, ó, esse sinal, quer dizer intersecção. E aonde que elas se encontram aqui nos valores de x, que nem aqui, por exemplo, a função f de x e intersecção g de x. Elas têm um ponto aqui de intersecção no x igual a 1, sendo 1.25, e para x igual a 2 igual a 4. Viu? Ó, se a gente colocar aqui, ó, no x2, os valores de intersecção, a gente vê que para todos os casos o x igual a 4 é comum para eles, tá? Então as três aqui, ó, tanto a f, a g e a h, possuem esse ponto em comum, tá? Agora aqui, por exemplo, na função f de x, na intersecção h de x, né? Tem o x e o 2 aqui igual a 4, que é o mesmo, porém o outro x não existe, né? Só tem um ponto só onde que elas se encontram, que é o x igual a 4. Essas são as funções, tá? Beleza, e agora o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o gráfico, pessoal, usando o GeoGebra, que eu recomendo, tá? Eu acho bem mais produtivo do que fazer na mão, tá? Já que aqui não tem nenhuma restrição em relação a isso, a gente pode fazer o gráfico lá no GeoGebra e trazer para cá, tá? Mas primeiro vamos fazer pensar aqui, depois eu trago o gráfico para a gente resolver. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer agora, tá? A gente sabe que é o seguinte, que para x igual a 4, elas possuem o mesmo valor, certo? Mas e agora? E se a gente testasse para um x igual a 5? A gente vai ter que testar, gente, não vai ter o que fazer. Só que a gente vai fazer um teste aqui um pouco mais, né, um teste racional, né? A gente não vai ficar pegando valor aleatório também assim, né? A gente vai perder muito tempo. Então, o que a gente precisa saber? A partir do ponto 4, primeira coisa, já que o x igual a 4 é igual para todos. A partir desse ponto, valores maiores que 4. Quem é maior? Quem possui maior imagem? Ah, é fulano, tá bom. E valores que são menores que 4? Ah, beleza. Só que a gente não esquece que a gente tem esse intervalo aqui, ó. Porque, por exemplo, ó, g de x e h de x, elas possuem o mesmo valor nesse ponto e nesse ponto, né? Vamos fazer o gráfico aqui, pessoal, que eu acho que é mais fácil da gente entender, tá? Eu vou pegar o gráfico e já volto.